Nós estamos caminhando na sequência da carta de Paulo aos Colossenses. Então, abra lá a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 23. Mas eu digo desde já que eu não vou pregar todos esses versos. Vamos lê-los para termos uma visão do contexto que nós vamos estar trabalhando hoje. A ideia central seria isso aqui, dos versos 13 ao verso 23. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, irrepreensíveis e inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, aqui está a tua palavra. Ela é eterna como o Senhor é eterno. Ela é profunda conforme a profundidade do Senhor. Ela é o teu espírito, ela é a tua voz. Ela é a tua pessoa, ela é a pessoa de Cristo, o verbo da vida, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a entendê-la, a mergulharmos nela e a desfrutarmos das riquezas contidas na tua palavra, Senhor, na tua pessoa, Pai. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que venhamos, Senhor, a desfrutar da alegria, da reconciliação com Deus e de sermos apresentados ao Senhor santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ó Deus, ajuda-nos. Somos-te gratos pela tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, esse é o texto da carta de Colossenses, o texto mais sublime de toda a carta. Nós temos aqui, irmãos, a exaltação de Cristo. O texto que lemos fala da preeminência, da excelência da pessoa de Cristo, da sua pessoa pessoal e da sua obra, a obra da criação e a obra da redenção. Tanto a sua pessoa como a obra da criação e a obra da redenção revelam a excelência dele, ou a excelência de Deus sobre ele, ou a excelência dele. Nós hoje vamos estar tratando, irmãos, aqui da excelência da pessoa de Cristo. Os versos 13 e 14. Eu vou me deter apenas nesses dois versos aqui. Depois nós veremos, não é, a excelência da obra de Cristo na criação e vamos aprofundar a excelência de Cristo na redenção, que o texto fala desses três temas. Logicamente, os versos 13 e 14, segundo Hendrickson, um comentarista, é o resumo da pessoa de Cristo
e da sua obra, da criação e da redenção. E os versos 15 a 23, ele vai expandir, não é? Ele vai alargar, não é? Como é que é essa obra de Cristo na criação e na redenção. Deu para entender, né? Então, hoje, o nosso foco é a excelência da pessoa de Cristo. Versos 13 e 14. É o que nós vamos tratar aqui hoje. Olha que coisa linda que diz o texto. Ele nos libertou, aqui falando de Deus. Ele aqui é Deus, tá? Mas onde é que está Cristo aqui? Logo em seguida. Que não há como Deus libertar sem Cristo. Isso aqui é o primeiro ponto. Cristo sempre é o mediador do resgate de Deus. Sempre, em qualquer época, em qualquer área, em qualquer era. É sempre Cristo que faz a mediação. No Velho Testamento, por meio dos sacerdotes. No Novo Testamento, pela própria pessoa de Cristo. Então diz assim, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então aqui já entrou Jesus aqui. O transporte foi por meio de Cristo para o seu reino. Em quem, esse quem aqui agora é Jesus. Temos a redenção e a remissão dos pecados. Então aqui começa a falar da excelência da pessoa de Cristo. E vai mais além. Eu vou entrar aqui só na primeira parte do 15. Só no verso 15 aqui. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Aqui ele já começa a falar da criação do verso 15 em diante. Mas a gente vai se deter aqui aos versos 13, 14 e o comecinho do 15 só. Para a gente entender o que é que nós vamos tratar aqui hoje. O nosso tema, a excelência da pessoa de Cristo. Excelência significa perfeição. Isso em qualquer dicionário vai ter essa definição. Então, quando falamos da excelência da pessoa de Cristo e de sua obra, a criação e a redenção, primeiro falamos da perfeição divina da sua pessoa. O primeiro foco aqui é a perfeição divina de Jesus. E segundo, da excelência da obra da criação e da redenção por meio dele. O verso 15 do capítulo 1 nos diz, ele é a imagem do Deus invisível. Isso tem a ver com a excelência da sua pessoa. O verso 16 do mesmo capítulo nos diz, pois nele foram criadas todas as coisas. Isso tem a ver com a excelência da obra da criação feita por ele. No verso 14 do capítulo 1, nos diz, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso tem a ver com a excelência da obra redentiva feita por Cristo. Olha que coisa tremenda. Em 2 versículos, praticamente. 3 versículos aqui, praticamente, irmãos. Portanto, o objetivo de Paulo nesta carta, devido às falsas doutrinas e dos falsos mestres que surgiram na igreja, foi revelar para a igreja de Colossos a excelência da pessoa de Cristo e da obra da criação e da redenção feita por ele, para combater os falsos mestres, as falsas doutrinas e trazer maturidade espiritual para os crentes da igreja de Colossos. E essa é a intenção de Paulo. Irmãos, como é que a igreja se torna madura? Espiritualmente. Só tem um caminho. Conhecendo a pessoa de Cristo. Ou conhecendo a pessoa de Deus. Mas qual é o meio, qual é o modo que a igreja amadurece? Lendo e estudando as Escrituras, que não tem outro meio, irmãos. Por quê? Porque a Escritura revela quem é Deus, quem é Cristo e quem é o Espírito Santo. Então, toda a revelação que eu preciso ter a respeito de Jesus Cristo está na Escritura. E se eu me detenho sobre ela, querendo conhecê-la, como meu maior tesouro, logicamente eu vou crescer na maturidade espiritual. E não vou ser enganado por qualquer sopro de doutrina. Eu vou estar firme ali
é no Senhor. Sigamos aqui. Quando falamos da maturidade cristã, no contexto da carta, estamos falando em conhecer a vontade de Deus revelada no Evangelho de Cristo e submeter a ela, a essa verdade. Isso tem a ver com a nossa conduta de vida e com o que fazemos. Então, a minha maturidade espiritual vai refletir na minha conduta de vida e vai refletir naquilo que eu faço. Naquilo que eu faço. Então, tudo o que fazemos por meio dos dons recebidos de Deus devem ser vividos e feitos com excelência para Cristo. Todo mundo aqui tem um dom, sem exceção. Não existe esse sem dom. Deus agraciou todos, crentes e descrentes, com talentos, com dons. Isso vem dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes que desce do alto. Então todo mundo tem isso. Agora, o crente, ao perceber, ao discernir essas coisas, essa verdade bíblica, o que é que ele vai fazer? Ele vai se conduzir de tal maneira que esse dom que ele receba de Deus abençoe os outros e reflita a imagem de Cristo nele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, mas você pode pensar o seguinte: como pecador que eu sou, como ser e fazer tudo com excelência para Deus? Você pode perguntar isso. Ora, eu sou um pecador. Então, como é que eu posso ser um excelente crente? E como é que eu posso fazer tudo com excelência para Deus, se eu peco ainda hoje? Então, essa foi a minha questão ao ler o texto. Pode ser a sua. Mas, irmãos, os versos 13 e 14 vão trazer a resposta para isso. O texto diz, olha só que coisa linda aqui. Ele nos libertou do poder das trevas. Primeira coisa aqui, que eu sou livre em Cristo. Então, por causa disso, eu posso ser e fazer coisas, e devo ser e fazer coisas excelentes para Deus, porque Ele me libertou do poder das trevas. E vai mais além. E nos transportou, me tirou desse reino para o reino do seu Filho amado. Então, me colocou no reino de Deus, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, como é que eu posso ser e fazer coisas excelentes para Deus? Posso fazer e ser porque Jesus me redimiu e Jesus perdoou os meus pecados. Então eu posso servi-lo dessa maneira. Olha que coisa linda aqui, irmãos. A obra redentiva de Deus, por meio da mediação de Cristo, em favor dos seus eleitos, capacitou-os, por meio do poder do Espírito Santo, a ser e fazer tudo com excelência para Deus, por meio de Cristo. Então, irmãos, essa capacitação foi nos dada, nos foi outorgada por Cristo. Então, nós, como igreja do Senhor, como crentes do Senhor, né, nós podemos, na nossa limitação que somos, sermos excelentes para o Senhor e fazermos coisas excelentes para o Senhor, para glorificar o seu nome. Observe que para viver e fazer tudo com excelência para Deus, o crente necessita da mediação redentiva de Cristo. Sem esta mediação, ninguém pode agradar a Deus e viver para a sua glória. Então, como para mim e para você, essa mediação já é ativa em nosso coração, nós fomos capacitados por Cristo para testemunharmos com alegria a sua pessoa, sendo e fazendo coisas excelentes para Ele. A maturidade cristã está diretamente atrelada à excelência da pessoa de Cristo e da sua excelente obra da criação e da redenção. Os redimidos por meio do sangue de Cristo são livres do poder do pecado e já vivem a realidade do reino de Deus aqui nesta terra. Por isso, podem glorificar o nome de Cristo vivendo com excelência para Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. O resumo é,
A excelência da pessoa e da obra redentora de Cristo liberta pecadores do poder do pecado, os redime, os perdoa, para que vivam para a glória de Deus eternamente. Aqui e durante a eternidade, que ela já começa aqui, nesse contexto. O entendimento correto da doutrina da redenção de Cristo, de Deus em Cristo, promove a maturidade da igreja para que ela viva na excelência da vida cristã para a glória de Deus Pai. Irmãos, isso é muita graça. É muita bondade de Deus, sabe? Em nos revelar, e não só revelar, em nos dar as ferramentas, em nos capacitar com as suas ferramentas, por meio do poder do seu Espírito Santo. O contexto da carta. A carta de Paulo à igreja de Colossos é baseada no relatório de Epáfras, que era pastor dessa igreja. Ele relatou a Paulo a influência das filosofias e das sutilezas dos homens e do mundo que estavam minando a igreja. Isso está no capítulo 2, verso 8, verso 16 e verso 18. Depois você lê isso aqui. Paulo, no capítulo 1, do verso 1 a 12, Paulo é grato a Deus e ora por essa igreja. Então, seu objetivo era que os crentes de Colossos transbordassem do pleno conhecimento de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E por que eles poderiam crescer dessa forma? Porque ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Esse é o fundamento. Apesar de Paulo reconhecer as virtudes cristãs dessa igreja, que frutificavam nessa igreja como a fé, amor e esperança em Cristo, por meio da pregação do Evangelho, a igreja estava enfrentando o ataque direto dos falsos mestres e das falsas doutrinas dentro da igreja. Nesse contexto, Paulo, nos versos 13 a 23, que acabamos de ler, do capítulo 1, revela à igreja a realidade da excelência da pessoa de Cristo. Revela sua excelente obra na criação e na redenção, fazendo um contraste com as falsas doutrinas e os falsos mestres, enchendo o coração dos crentes de esperança na pessoa e na redenção de Cristo. O ensino de Paulo é que a excelência da pessoa de Cristo e de sua obra na criação e na redenção norteie a igreja, norteie a vida de vocês, para que vocês vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, no mundo hostil a Deus e à igreja. Esse é o propósito, irmãos. Esse é o propósito de nós vivermos, conhecermos e vivermos essa excelência do cristianismo para confrontar o mundo aí fora. Estaremos pregando hoje sobre o capítulo 1, verso 13 e 14, com o seguinte subtema: a excelência da pessoa de Cristo. É o que nós vamos focar aqui hoje. Então vamos começar aqui, né, a partir dos versos 13 e 14. Não é por acaso que Paulo introduz o tema da excelência de Cristo e de sua obra a partir do verso 13. O fato é, tudo que ele pregou do verso 1 ao verso 12, no contexto anterior, do capítulo 1, precisava de fundamentação teológica. Sua ação de graças e suas orações em favor dos crentes de Colossos estavam fundamentadas na excelência da pessoa de Cristo e na sua obra da redenção. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. A oração não foi em vão. A gratidão de Paulo por essa igreja não foi em vão. Porque a fundamentação de Paulo para isso era a excelência da pessoa de Cristo e a excelente obra da redenção feita no coração dos crentes da igreja de Colossos. Paulo revela a excelência de Cristo nos versos 13 a 23 do capítulo 1, como nós acabamos de ler, mostrando sua excelência na obra da criação e da redenção. Contudo, hoje, nós vamos nos deter apenas nos versos 13 e 14. Um comentarista que eu estudei o tema de hoje, ele diz o seguinte, abre aspas, os versos 13 e 14 resumem a obra divina da redenção. Os detalhes estão nos versos 15 a 23.
Sem dúvida, o tema central dos versos 13 e 14 é a excelente pessoa de Cristo e sua obra redentiva, sem nenhuma dificuldade. A gente entende isso aqui. Em outras palavras, é a excelência da pessoa de Cristo, o Verbo de Deus encarnado, que por meio da sua obra redentiva de cruz, alcança o pecador e perdoa seus pecados. Esses dois versos, os versos 13 e 14 do capítulo 1, revelam palavras que descrevem a excelente pessoa de Cristo e a sua obra resgatadora da redenção. Vejamos aqui as palavras centrais aos versos 13 e 14. A primeira, resgatar. Ele nos libertou. A palavra libertar aqui, ela tem também um contexto de resgate. Seria mais interessante, algumas traduções trazem resgate. Eu prefiro resgate do que libertou. Mas tem o mesmo significado. Resgatar, são verbos aqui importantes. Resgatar, transportar, redimir, remir. Então nós temos aqui 4 verbos que vão revelar para a igreja a excelente pessoa de Cristo e a excelente obra da redenção. E nos versos 15, nós temos 2 palavras-chave aqui também. Imagem e primogênito. Então nós vamos discorrer sobre esses 4 verbos aqui e essas 4 palavras aqui, esses 2 substantivos aqui, para nós entendermos a excelência da pessoa de Cristo e a excelente obra da redenção. Preste atenção, os 4 verbos do verso 13 estavam, naquele contexto, e ainda estão hoje em plena ação na pessoa de Cristo. Cristo não parou de resgatar, não parou de transportar para o seu reino, não parou de remir e não parou de redimir o pecador. Ele continua hoje, nesse exato momento, pelo mundo, agindo dessa forma por meio do poder da pregação do seu evangelho e da movimentação do Espírito Santo no coração dos ouvintes. Ele continua, irmãos, hoje, resgatando, transportando, redimindo e remindo pecadores. Isso é um ponto importantíssimo na excelência da sua pessoa. Ele não está inoperante lá no céu, sentado no trono e olhando para baixo, vendo como as coisas estão se movimentando. Não, irmãos. Ele está ativo como resgatador, como remissor, como redentor do seu povo, dos eleitos. Isso aponta para a sua excelência. Viva hoje. Vejamos a ação desses verbos no contexto da excelência de Cristo e da sua obra da redenção. Vejamos aqui a aplicação, os seus significados no contexto aqui. Primeiro o verbo resgatar. Ele nos libertou, ele nos resgatou. Então vamos pegar por aqui. O resgate de Cristo está diretamente relacionado com a libertação do poder das trevas. Olha só. Ele nos libertou do poder das trevas. Jesus foi o preço pago pelo resgate do povo de Deus que estava escravizado pelo poder do pecado ao diabo. Isso mostra a sua excelência. Ele foi o preço. Ele pagou e foi o preço do seu resgate. Colossenses 2, 13 e 15. Na mesma carta, no mesmo contexto da carta, nos diz. Aí Paulo vai explicar a questão aqui do resgate. Enquanto vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Deus lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o que era prejudicial. Removeu-os inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo,
triunfando sobre eles na cruz. A cruz de Cristo é o triunfo do nosso resgate. Foi ali, irmãos, onde ele pagou o preço do nosso resgate. É ali onde ele triunfou contra o poder das trevas, contra o poder do diabo, contra a escravidão do pecado que nos matava, que nos sufocava, que nos levava à condenação eterna. O preço que o Pai pagou para resgatar o seu povo do império das trevas foi revelado na cruz do Calvário. Cristo Jesus, em sua excelência. A excelência da pessoa de Cristo na cruz pagou de uma vez por todas o preço do resgate para libertar o povo de Deus da morte e da condenação eterna. Irmãos, creiam nisso. Apliquem a vida a isso. Entendam isso aqui, pelo amor de Deus. Isso mostra a excelência de Cristo. Isso deve nos levar à nossa adoração, à nossa submissão a Ele. Sua morte foi um sacrifício substitutivo. Ele morreu no lugar do pecador para resgatá-lo do poder do pecado, das garras do diabo e da condenação eterna. A excelência da sua pessoa. Isso o torna excelente. E nós não temos que discutir nada disso aqui, irmão, nem confrontar isso aqui com nada, que não adianta. O povo naquele contexto estava culto aos anjos, culto aos deuses, do panteão romano, do panteão grego, culto à sabedoria misteriosa. Tudo falso, tudo sem sentido, tudo para desviar a atenção da igreja, da excelência de Cristo. E ainda hoje está assim em nosso meio, com as filosofias, com a nova interpretação das Escrituras. Irmão, não abra mão disso, da excelência de Cristo. A NAA, ela comenta esse resgatar de Cristo aqui. Diz assim, abre aspas, ele nos libertou assim como Deus resgatou o seu povo da escravidão do Egito sob a aliança. Assim também ele agora nos libertou do poder das trevas, ou seja, do domínio de Satanás e dos poderes do mal. Fecha aspas. Libertação, irmãos, é resgate. A mesma coisa. O que significa? Alguém de fora vem para puxar para fora o que estão presos na escuridão das trevas, pagando o preço do resgate. É nesse contexto que a Escritura revela a excelência da pessoa de Cristo. O justo morrendo pelos injustos, para resgatá-lo para o seu reino por meio da morte de cruz. Isso torna o seu nome excelente, e não há outro nome que traga salvação para os pecadores, irmãos. É Ele. Só e unicamente Ele, Cristo Jesus. Tem uma tradução, chama tradução literal. É uma Bíblia de tradução literal. E eu gosto dessa Bíblia, porque ela traz, às vezes, ela traz mais clareza quando a gente compara os textos, né? E diz assim, a tradução literal diz assim, esse verso 13, né? Diz assim, o qual nos libertou para fora do poder das trevas e nos trasladou para dentro do reinar de o Filho do seu amor. Olha que coisa linda isso aqui. É justamente isso que Paulo está dizendo. O Pai nos libertou para fora do poder das trevas. Mas não, se parasse aqui, estava incompleto a obra. E libertou. E aí? E o que acontece depois? Ficaria incompleto isso. Então, o próprio texto vai dizer a continuidade. E nos trasladou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para dentro. Não foi na periferia, não foi do lado, mas foi para dentro
do reinar do Filho do seu amor. Nos trouxe para dentro do reino de Jesus Cristo. Então, nós estamos sob o seu governo, porque ele é o rei. E nós somos seus súditos. Há um rei, há um monarca que governa, que dirige, que caminha, que aponta o nosso destino, a nossa vida, Jesus Cristo. Nos tirou da condenação eterna, do inferno eterno, do império das trevas, e nos transportou para dentro do reinar do Filho do seu amor. Irmãos, aí está a excelência da pessoa de Cristo. Deus tira o pecador sem que ele mereça do domínio de Satanás. Nós não merecemos isso, irmãos. Ninguém aqui mereceu isso. Serão as suas obras, a sua bondade, a sua humildade que faziam com que você merecesse isso? Não. Porque a nossa natureza caída é pecadora. Não há nada em nós que mereça qualquer favor de Deus. Nenhum. Mas é Ele, em compaixão e misericórdia, que toca o nosso coração e nos transporta, nos arranca, nos resgata e coloca no seu reino, sem que nós merecemos nada. A Ele toda a honra e toda a glória. Não é por obras, não é por simpatia, carismático, nada disso. É simplesmente por causa da sua graça em Cristo Jesus. O segundo verbo aqui é transportar. Ele nos transportou para o reino do Filho amado. Vamos lá. Transportar. A ação desse transporte tem um endereço real e concreto. O reino de Deus. Ninguém transporta nada para lugar nenhum. O transporte tem uma origem e um destino. Todo transporte, quem trabalha com transporte sabe disso. Tem que haver uma origem e tem que haver um destino. Senão não funciona, não há transporte. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Qual era a origem? As trevas, o poder das trevas, o reino do diabo. E qual é o destino? O reino de Deus. Esse é o transporte. Gente que se comenta mais uma vez esse texto. Olha como ele vai trazer clareza, para que nós entendamos, não é? De onde nós estávamos e para onde nós fomos em Cristo Jesus. Ele nos tirou do escuro e horrendo domínio das falsas ideias, das ideologias, das falsas filosofias, né? Da nossa subjetividade mental. Ele nos tira desse horrendo domínio do diabo em suas ideias. Então, aí espalhados pelo mundo inteiro, em filosofias, em sociologias, em ideologias políticas, sociais, e por aí vai. Tudo ideologia do inferno. As pessoas estão presas a isso, amarradas a isso, não conseguem sair, e não vão sair a não ser que Deus as transporte para o seu reino. Esse é o contexto, irmãos. Então, ele nos tirou do escuro e horrendo domínio das falsas ideias, aí vem aqui, ó, o fim, a origem, o destino, para a terra ensolarada do pleno conhecimento e expectação da realidade. Olha que coisa linda aqui. Irmãos, observe isso aqui. O que é que o autor aqui está dizendo? Quem vive nas trevas vive numa irrealidade, vive numa utopia. Quando Deus nos resgata em Cristo Jesus, Ele traz o sol que ensolara o nosso conhecimento e nos traz a realidade dos fatos da vida. O crente vive a realidade existencial em Cristo Jesus. Ele não está mais dominado pelas ideias do mundo, pelas falsas filosofias, pelas essas ideologias que estão aí fora, que governam a vida de todo mundo. Não, ele tem a real clareza da realidade da vida. Olha que coisa linda, irmãos. Que inferno é esse? Você viver amarrado a essas ideologias que estão hoje aí fora. Que não deixa você pensar.
que não deixa você refletir, você é escravo delas. Porque se você não se encaixa, você é execrado, é posto para fora. É uma bolha que se criou. E cada vez mais essa bolha aumenta com gente lá dentro. E é Deus quem arranca de lá e transporta e traz a realidade real da vida. Pelo sol de Cristo que brilha em nosso coração. Ele nos tirou da confusa esfera de desejos pervertidos e anseios egoístas. Isso dominava a nossa vida. Desejos pervertidos. Aí tem todo tipo de imoralidade, de fornicação, o que você quiser pensar. Está aqui. Éramos escravos desses desejos. E, além do mais, de anseios egoístas. Ele nos transporta para o alegre domínio de